Olá! Desde 1932, quando passaram a ter direito a votar em todas as eleições, as mulheres fazem parte do processo político brasileiro. Mas, 84 anos depois, mesmo sendo a maioria absoluta do eleitorado, não conseguem alcançar a mesma proporção nos cargos públicos disputados. No parlamento, nesta legislatura, cerca de 10% das vagas são ocupadas por mulheres. Para discutir o aniversário do voto feminino e medidas que possam melhorar a representação da mulher na política, o Brasil em Debate convidou as deputadas Ângela Albino, do PCdoB de Santa Catarina, e Raquel Muniz, do PSC de Minas Gerais. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é uma produção da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputadas, obrigada pela presença aqui no estúdio da TV Câmara. Eu gostaria então de perguntar inicialmente para a deputada Ângela Albino qual a avaliação que a senhora faz das conquistas, do avanço que as mulheres obtiveram nesses 84 anos, desde o início, né, do voto feminino no Brasil. Bom, primeiro que nós certamente acumulamos muitas vitórias nesse período, né? Mas também acumulamos uma perspectiva de que nos falta muito ainda para conquistar. Eu gosto de rememorar que o Estado brasileiro já foi tão opressor em relação às mulheres que até 1957 nós éramos proibidas por lei de jogar futebol. Ou seja, até o direito de uma mulher jogar futebol, o Estado brasileiro já interviu e disse não pode, né? E isso se expande para todas as áreas, né? Tanto na nossa vida privada, envolve os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, como mercado de trabalho, como participação política em particular, né? E é impressionante a gente ver como esses vértices todos se comunicam, né? Onde a participação política das mulheres ela tem mais substância, nós conseguimos alcançar melhores condições de vida para as mulheres. E é importante que a gente destaque que isso não diz respeito apenas às mulheres, diz respeito à nossa sociedade como um todo, que sempre que as mulheres têm os seus direitos vulnerados, historicamente, no nosso processo civilizatório humano, são os direitos da sociedade inteira que acaba sendo vulnerado, né? Então é importante, por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva do combate à violência contra as mulheres, compreender que não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade como uma etapa importante na superação da violência. Portanto, a gente conquistou muitas coisas, fundamentalmente o nosso tema hoje, inclusive, da participação política, mas também esses outros direitos que hoje a gente vê as meninas nem lembrarem que isso é parte de uma conquista, né? O direito ao voto, o direito a ser votada, o direito a viajar com o namorado, o direito de estudar, o direito de trabalhar, é tudo fruto de muita luta, de muita conquista. Obrigada, deputada Ângela Albino. Deputada Raquel Muniz, nós somos a maior parte do eleitorado, né? Então, isso é um argumento, inclusive, que muitos homens utilizam. Se as mulheres quisessem ver mais mulheres na política, bastava que as próprias mulheres votassem em candidatas mulheres. Como fazer com que essa representação aumente? Na verdade, a gente tem um atraso histórico. Primeiro, nós estamos aqui comemorando o sufrágio, o direito das mulheres votar, pouco mais de 80 anos. Então, essa história, ela mostra a realidade atual. Então, as mulheres, elas foram para as ruas para lutar pelo direito de votar. Por que isso? Para que a gente tivesse leis que possibilitassem as mulheres participar, por exemplo, no mercado de trabalho. E eu sempre falo que essa história, ela mostra que a gente foi conquistando isso aos poucos e que vamos conquistar o espaço nosso que é devido no mercado de trabalho, nas câmaras de vereadores, nas assembleias, enfim, aqui na Câmara e no Senado Federal. Então, nós lutamos por esse direito de votar. A partir daí, nós conquistamos também a nossa participação, o direito de ser candidatas. E hoje os partidos, eles limitam, né, a uma obrigatoriedade, né, de 30%. E isso faz com que os partidos eles não dêem uma atenção tão grande às mulheres. E esse ano, eu falo que é o ano do empoderamento político das mulheres. E prova disso que em Hollywood lançou um filme que já está no Brasil, que mostra todo o trabalho das sufragistas, né? Inclusive o filme leva esse nome, né? As sufragistas, as mulheres que lutaram pelo direito de votar. Então esse filme mostra essa nossa história, essa nossa luta. E aqui na Câmara Federal eu continuo participando junto com outras mulheres dessa luta. Inclusive a caráter de terno e gravata, que como foram as mulheres sufragistas daquela época para a rua, porque só podia votar os engravatados. Inicialmente só podia votar algumas mulheres, as mulheres casadas, as mulheres que tinham renda. Posteriormente é que o voto passou até a ser obrigatório para todas as mulheres participarem. Então somos efetivamente o eleitorado maior,
mas precisamos ter mais conquistas e é preciso que os homens comecem a observar isso. Afinal, é aqui onde a gente define as leis, a maior parte dos deputados são homens. Então é preciso que eles abram os olhos para isso, para a gente ter essa maior participação das mulheres, porque nós não queremos ocupar o espaço deles, nós queremos o nosso espaço que a história nos negou. Obrigada, deputada Raquel Muniz. Deputada Ângela, a deputada Raquel lembrou a questão das cotas nas candidaturas. Durante a discussão da reforma política, foram defendidas cotas também para o financiamento público partidário, do fundo partidário, e também para o tempo de propaganda gratuita no rádio e na TV. Isso não foi aprovado. É difícil? Como fazer com que essas candidatas disputem em pé de igualdade com os homens? Eu considero cotas como medidas temporárias, afirmativas muito importantes, né? Seja cotas relacionadas à população negra, né? Seja as cotas relacionadas às mulheres e outras cotas que a gente vem construindo nos últimos anos no Brasil. Primeiro, que eu considero muito importante, porque obriga os partidos a despertarem para esse tema e chamarem as mulheres para a política. E segundo, que eu considero ainda que as nossas ferramentas para que essa cota seja verdadeira, elas são muito débeis ainda, né? A gente tem ouvido falar sempre nas candidaturas laranjas, que os partidos acabam botando mulheres que não têm uma participação efetiva apenas para cumprir a cota, para que as candidaturas masculinas prevaleçam. Por isso que mulheres que não fariam campanha, inclusive? Mulheres que não têm nem interesse em participar, né? Então, eu considero que hoje nós, mulheres, é uma luta prioritária, a ocupação dos espaços de poder, exatamente para, como disse a deputada Raquel, nós disputarmos o orçamento, disputarmos a discussão de política pública, as prioridades de governo, precisa que as mulheres estejam nesse espaço. E eu considero um elemento importante é que nós tenhamos também protagonismo dentro dos nossos partidos. Porque ainda é muito comum, a deputada Raquel sabe disso, nos partidos como um todo ainda é muito comum que as mulheres sejam as que carregam o piano, então chega na época da campanha, as que acordam mais cedo, que dormem mais tarde, que faz campanha, mas na hora de ocupar os espaços de direção. E muitas vezes ajudamos a eleger os homens. Exato. Então, eu concordo com a deputada Ângela, no sentido que os partidos têm que abrir isso, para essa maior participação das mulheres. E nós temos espaço nas direções dos partidos, porque eu comentava, antes de nós iniciarmos o debate aqui, deputada, lá em Santa Catarina eu presido o PCdoB no nosso estado. E a gente instituiu de ter uma recreacionista para as mulheres que têm filhos pequenos poderem participar da reunião. Que parece tão pouco, né? Mas para nós mulheres, uma reunião de partido é sempre num horário que nós não podemos dispensar o nosso cuidado com o filho, então pelo menos tem uma pessoa que cuide. São etapas de quem vivencia. E pode fazer toda a diferença entre comparecer àquela reunião ou não comparecer. O fato de ter alguém que cuide das crianças, né? Porque a mulher que quer se dedicar àquela reunião, quer participar daquela reunião política, se ela não tiver com quem deixar a criança em casa, e se não tiver uma pessoa que cuide durante a reunião na sede do partido, ela não vai participar. Claro, eu acredito assim, que as cotas para as mulheres é momentâneo. As mulheres eram impedidas de ir para a escola, de fazer alguns cursos, por exemplo, engenharia. As mulheres não faziam curso de engenharia. À medida que foi permitido que essas mulheres participassem, estudassem, hoje em muitos cursos que antes eram predominantemente de homens, são mulheres, através de um concurso e vestibular, e que elas são selecionadas. Então, quando nos dão a oportunidade, nós ocupamos efetivamente esses espaços ocupamos bem. Mas veja como essa questão do poder, para nós ainda, a gente se constrange, né? Nós, mulheres como um todo. Eu sou de carreira da Justiça do Trabalho. Há muitos anos, nos últimos concursos, a maioria das que são aprovadas são mulheres. Mas na hora que nós vamos ascendendo na carreira da Justiça do Trabalho, e isso é espelho do Judiciário inteiro, né? Só vê a composição do Supremo Tribunal Federal. A hora que precisa de articulação política para ascender na carreira, as mulheres vão ficando para trás e vai diminuindo drasticamente a participação das mulheres. Portanto, hoje ainda a gente vê, onde depende exclusivamente do nosso desempenho, as mulheres estão em maioria. É isso nas universidades, por exemplo. Hoje as mulheres negras, por exemplo, estão em maior número nas universidades do que os homens negros. Mas nós vamos vendo que tem uma nova geração que cresceu com a convicção de que sim, o espaço é nosso e nós temos que conquistar. A nossa ainda é uma geração de transição, né, que viu as mulheres tudo ser proibido,
né, herdou conquistas de outras gerações e agora a gente está criando essas novas gerações que já vêm de outra forma. Portanto, as mulheres lutaram há pouco mais de 80 anos pelo direito de votar. Cabe a nós, mulheres aqui no parlamento, lutar para que a gente tenha mais mulheres na política e nos espaços de trabalho. Deputadas, a gente vai continuar discutindo essa luta, como aumentar a participação das mulheres dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e a gente volta já já.